Boa noite, pessoas lindas. Eu quero falar hoje sobre a bondade e a misericórdia de Deus em minha vida. Seria mais um testemunho de milagres que aconteceram comigo e com a minha família, né? Então, após o meu nascimento, logo aos 2 anos de idade, a minha mãe foi ferver um leite e éramos eu e mais 2 irmãos, e nós fomos para junto do fogão, junto com ela, que a gente era muito ligado e a gente estava segurando na saia da minha mãe, né? Eu e mais 2 irmãos, bem bebê, aos 2 anos. Então, o leite derramou, né? Caíram respingos em meus irmãos, mas foi sobre mim que caiu todo o leite todo foi derramado no meu abdômen, provocando queimaduras de 2º grau, né? Então, tudo começou aí, desde os 2 anos de idade. Aos 5 anos de idade, eu não conseguia dormir, pois eu via imagens não muito agradáveis, né, que me impedia de dormir. E eu ficava apavorada com medo. E todas as noites, quando isso acontecia, a minha mãe, que era muito religiosa, né, chegava e orava sobre mim, ela e o meu pai, né? Só então eu conseguia dormir. Então, dos 6 aos 7 anos, apareceu na minha casa um papagaio. Eu não me lembro como é que esse papagaio apareceu, se ele foi levado, se ele chegou lá. O fato é que aconteceu. E esse papagaio tinha um ódio mortal por mim. Eu não podia nem passar a metros de distância que ele voava em mim. Eu não entendia por quê, né? Somente recentemente é que eu fiquei sabendo porque tudo aconteceu. Então, esse papagaio, eu não tinha paz. Ele voava sobre mim, né? E com essa idade, com apenas 6 aos 7 anos, eu pensava em sair de casa. Claro que isso eu não falei para ninguém, mas eu pensava em sair de casa e nunca mais voltar, porque eu não estava aguentando aquela situação. Era muita falta de paz. Então, o meu pai, ao ver tudo isso, né, ele tomou uma providência. No fundo da minha casa tinha uma galeria e o meu pai soltou o papagaio na galeria e ele foi embora. Só assim eu pude me tranquilizar. Aos 8 anos, na escola, eu conheci uma coleguinha e a gente teve uma amizade bonita, uma amizade de criança, né? A gente ficou amigas. E como ela morava bem perto da escola, toda vez que eu ia para a escola, eu passava na casa dela e de lá a gente ia juntas para a escola. Isso sempre acontecia. Mas uma certa vez eu passei na casa dela, entrei, né? Sentei e um homem, eu não sei bem se era um irmão, eu não lembro, porque eu era muito criança, com apenas 8 anos. Um homem, não lembro se era irmão ou se era pai, tentou me violentar. Mas, como sempre,
Deus sempre esteve presente em todos os meus momentos e Deus não permitiu que isso acontecesse. Esse fato aconteceu, como eu já falei, com apenas 8 anos e eu guardei isso por toda a minha vida. Nem para os meus pais eu falei. Eles partiram e nunca souberam disso. Somente recentemente, em março deste ano, foi que eu falei para um irmão e a esposa dele. Falei sobre o que tinha acontecido, né? E aí ele ficou espantado, perguntou por que eu não tinha dito. Aí eu disse que é porque eu não sabia nem como proceder, porque eu não sabia, né, do que se tratava, não disse para papai, não disse para mamãe, né? O fato é que eu sempre sofri muitos levantes, muitas afrontas na minha vida. O inimigo sempre usou pessoas para me prejudicar. Mas, como eu já falei, quem tem Deus na vida, o inimigo não tem poder, não. O inimigo tem força, mas poder só quem tem é Deus. E como eu já falei, não acontece nada que Deus não permite. Às vezes, Deus permite porque a gente precisa passar. Mas que em nenhum momento a gente pode reclamar. Eu vejo pessoas que têm praticamente tudo e vivem uma vida de reclamação. Eu nunca reclamei com meu pai, né? Enfrentei todas essas coisas, nunca me queixei, coisas que nem minha família soube, coisas que só aconteceram entre eu e Deus, né? Mas também não precisava dizer para ninguém, porque não iam resolver. Se Deus estava comigo, então não precisava mais ninguém saber, porque eu e Deus somos a maioria. O fato é que os levantes, as afrontas continuaram. E mesmo já na universidade, foi chamada uma pessoa para dar uma palestra. E, num certo momento da palestra, eu fiz uma participação na aula. E aí a pessoa perguntou como era o meu nome. Eu disse como era meu nome. E ela disse: tua mãe não encontrou nenhum nome mais bonito para colocar em você, não? Sabe o que foi que eu fiz? Nada. Por que eu não fiz nada? Porque eu não precisava me justificar, porque Deus me justificava. Eu simplesmente coloquei essa pessoa nas mãos de Deus, porque quando chega nas mãos de Deus, pronto. Então, entreguei. Também ninguém nunca soube, além das colegas, eu nunca disse para ninguém, né? Porque já tinha acontecido, apenas foi uma outra coisa que me marcou. Então, como vocês estão observando, foram muitos os levantes, não foram poucos, mas isso nunca mexeu na minha essência. Eu poderia ter motivos para ser, como é que a gente pode dizer, ser revoltada, mas eu nunca me revoltei. Nunca me revoltei, pelo contrário, eu sempre agradeci a Deus por Ele ter me livrado de tudo. Então, quanto mais tempo eu passo, mais eu tenho motivo para agradecer. Tenho inúmeros exemplos de milagre, inúmeros, não são poucos, os milagres que eu já tive com o meu Pai, Deus, Jesus Cristo. Amém. E eu só tenho a agradecer
a palavra gratidão é a palavra que melhor me define.